Então, meus amados, vamos para o segundo vídeo a respeito dos sinais da vinda do Senhor. Eu já comecei falando sobre esse assunto aí, né? Os sinais da vinda do Messias, mas eu não terminei. Então, nesse vídeo aqui eu vou concluir, ok? Lembrando os irmãos que eu estou no assunto falando sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Eu estou trazendo aqui para você de uma forma fácil de você entender, porque todas as pessoas interessadas, né, não somente pessoas que vão na igreja, mas pessoas interessadas em aprender sobre esse assunto, eles têm que poder absorver, meus amados irmãos. Tem que ser uma linguagem passada de uma forma simples e fácil, de maneira que qualquer pessoa possa compreender, possa absorver a palavra, para que a pessoa possa acreditar. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então você só consegue desenvolver a fé que está no âmbito espiritual se você acreditar. Então você precisa compreender. Para você acreditar, então você precisa compreender. Quando você compreende, você acredita. Então a pessoa começa então a falar com outras pessoas. E isso é uma bênção, amém? Então vamos então para esse segundo vídeo. Lembrando aos irmãos que nós já temos outros vídeos lançados sobre esse mesmo assunto aí, falando sobre escatologia, ok? Quando eu comecei a desenvolver o assunto, está na introdução, você pode dar uma olhada aí, ok? Nós criamos uma playlist que fica né, que fica fácil de você seguir a ordem aí. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo a você, para você compreender melhor sobre esse assunto aí, eu recomendo que você assista os outros vídeos também. Eu estou falando sobre as dispensações, né? Onde tem a divisão, né? Isso é uma forma de nós compreendermos melhor a história. Para nós compreendermos o futuro, nós precisamos compreender o passado, como Deus trabalhou, qual é a forma que Deus lidou com o homem, ok? Então nós falamos também do estado intermediário. Então tem vários assuntos ali, mesmo nesses títulos que eu falei para você, nas entrelinhas tem vários assuntos ali. E por último eu falei sobre os sinais da vinda do Senhor. Quando eu falei, né, os sinais aí, né, o primeiro sinal que eu falei, lembrando a você que eu não cito 50 sinais aqui, fica aquela coisa complexa, sabe, bem difícil, para dar aquela impressão, sabe, tem pregador, parece que ele quer passar para as pessoas de que ele é muito bom, entendeu, de que ele é muito doutor na teologia, né. Meus amados, quero dizer para você que muitas vezes, muitas palavras difíceis vão só complicar, né, a pessoa acaba não aprendendo, ela ouve tanta coisa complexa, que ela acaba não aprendendo. Então, o interessante, se você aprendeu de uma forma complexa, você sabe aquelas mínimas entrelinhas ali e tudo mais, a melhor coisa a fazer é nós passarmos da forma mais simples o possível, onde as pessoas vão compreender. Então, no último vídeo eu falei aí, né, sobre os sinais da vinda do Senhor, falei de alguns poucos sinais, mas se você verificar bem, foram exatamente os sinais, aqueles sinais que o Senhor, que o nosso Salvador, que o Messias passou para nós lá em Mateus capítulo 24, né? Então, o primeiro sinal é o sinal da intensificação do engano. Não vou repetir tudo para você. Depois, então começa o princípio das dores, né? Com o aumento da fome, pestes, terremotos em vários lugares, aumento do ódio entre os cristãos, esfriamento do amor por causa da multiplicação, do aumento em maior número, né? Maior número de pessoas praticando a iniquidade, né? Por isso que vem o esfriamento do amor. Falei sobre isso aí. Mas o servo verdadeiro, ele vai se encontrar trabalhando, ele vai se encontrar servindo ao Senhor, procurando agradar a Deus, ok? Não agradar qualquer uma outra coisa, mas agradar o Criador, agradar o Senhor dos céus e da terra, ok? Mas outros sinais que eu não falei, que eles também são sinais da vinda do Messias, né? Sinais da vinda do nosso precioso Salvador, Yahushua, pela segunda vez que ele virá, né? Eu falei rápido já no finalzinho do vídeo, mas nesse vídeo eu vou falar para você. A multiplicação do conhecimento ou a multiplicação da ciência. Então, sem mais demora, vamos então para mais um sinal da volta do Messias, da volta do Salvador. Olha só o detalhe desse sinal aqui, ó. Vamos ler lá em Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz assim, ó: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ciência se multiplicará. Davi, aqui está bem claro, Davi. Ciência se multiplicar. Quer dizer que hoje em dia vão inventar o celular, os aparelhos eletrônicos que naquela época não tinha. Veja bem, meus amados, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando a Escritura está falando aqui de multiplicar
a ciência não está dizendo que naquela época não tinha ciência. Do jeito que você ouve na sua escola, que você ouviu na sua escola, ou talvez até mesmo na sua faculdade, né? Já viu, você quer contrariar? Olha só, meus amados, todo esse conteúdo que existe na escola, não estou dizendo que você não deva estudar não, ok? Você estuda lá do jeito que é passado para você, mas você tem que ter ciência, você tem que estar em mente, tem que ter isso aí em mente, que você deve aprender aquilo ali e responder na hora da prova lá, de acordo com o que foi passado para você, mas você deve ter em mente que todo esse material que é passado para você é um material de praxe. Todas as atualizações que vão acontecendo praticamente dia a dia, eles não vão colocando nesses livros aí. Então é passado praticamente apenas aquilo que está já impresso, já, porque isso fica mais fácil. Até mesmo para poder moldar as pessoas, até mesmo para as pessoas terem uma mente moldada, entendeu? Mas naquela época, em tempos antigos, já existia ciência. Máquinas antigas já existiam em muitos tempos passados, né? Dezenas e até centenas de anos atrás. Davi, do que você está falando, Davi? Meus amados, no tempo do Egito, nos tempos, vê se eu coloco aí o vídeo, vê se eu coloco aqui o vídeo para você dar uma olhada aí, ó. No tempo do Egito já existia ciência, já existia eletricidade, já faziam uso da eletricidade, já tinham acesso à eletricidade, o uso de muitas coisas mais que você não pode usar, não pode nem compreender. Você pensa que o patinete elétrico, né, foi inventado agora, né? O carro elétrico foi inventado agora. Eles já tinham essas invenções no passado, que elas foram arquivadas. Então o que era isso? Mas somente poucas pessoas tinham acesso a essas informações, tinham acesso a esses recursos, melhor dizendo, né? Então a ciência ela era limitada, ela era restrita. Então o que é a multiplicação do conhecimento? A multiplicação do conhecimento é o quê? A multiplicação da ciência, não é a multiplicação do conhecimento exatamente. A multiplicação da ciência é que esses recursos tecnológicos, eles seriam multiplicados para o maior número de pessoas. Os homens também usavam no passado carruagem e tudo mais, mas poucas pessoas tinham esse tipo de recurso. Hoje em dia todo mundo pode ter um carro. Por exemplo, aqui está falando aqui, deixa bem claro aqui, né? Muitos correrão de uma parte para outra. Então, hoje em dia o avião, né, pode ser usado por qualquer pessoa praticamente. Esse recurso mesmo que tem no avião, você pensa que o avião ele gasta tanto combustível? Vou fazer um comentário aqui à parte, né? Vou abrir aqui um parênteses. Você acha que a tecnologia do avião, né, ele é movido apenas por aquelas turbinas, só a turbina rodando o tempo todo e consumindo combustível? Por isso que eles cobram aquela passagem caríssima, né, dizendo que está consumindo combustível. Na verdade, os aviões, né, isso aqui que eu estou passando para você é uma coisa que qualquer um engenheiro que trabalha naquilo ali, ele sabe, mas são informações que não são interessantes, não são necessárias para eles passarem, para aquelas pessoas que governam, né, governam as massas e tudo mais, né, que governam, vou dizer assim, essa palavra, eu não gosto de chamar as pessoas de gado, né, o ser humano de gado, né, mas eles veem dessa forma, entendeu? Eles veem dessa maneira que eles veem, entendeu? Então, a tecnologia que é usada para fazer os aviões irem de um lado para o outro, são tecnologias que você não tem exatamente o conhecimento da vida, são só turbinas. A força, né, que faz com que o avião ele se levante do chão, o avião quando ele se levanta do chão, naquele momento ali, a força, né, da turbina é usada, gasta-se combustível, mas depois ela roda apenas com o ar que vai passando por ali. Ah, Davi, de onde você tirou isso aí? Você pode, se você pesquisar bem, mas pesquisa direitinho, minuciosamente. Se você quiser gastar um tempinho com isso, pesquisa. Que eles estão usando ali o poder do éter. Então, praticamente, o avião ele vai de um lado para o outro, de um continente para o outro, só usando aquelas turbinas quando o vácuo está passando por ali. Praticamente ela está usando o poder do éter. Por exemplo, né, você pode ver que as abelhas, elas contrariam o poder da aerodinâmica. Elas são criaturas que têm uma aerodinâmica assim fora do comum. Elas contrariam o poder da física, né, a explicação física. Uma abelha. Na verdade, uma abelha não poderia voar. Pelo tamanhozinho da sua asa e o tamanho dela, ela é pequena, mas ela é grande demais em proporção à sua asa. Mas a forma com que ela vibra as suas asas, né? Então ela cria assim, em volta dela, né, da abelha, ela cria assim uma espécie de como é que eu posso chamar isso aí, né? Ela cria uma espécie de casulo magnético, né, que faz com que ela possa se locomover. Inclusive tem uma máquina do passado que usa essa mesma tecnologia, que muitas pessoas disseram assim, essa máquina aí não existe, isso aí pode ser uma montagem. Não, aquilo não é uma montagem não. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui para botar só um trechinho aí, tá vendo aí, ó?
Então, essa máquina aí, que vocês estão vendo, né? Isso aí não está usando aquele vento, né? Igual essas outras máquinas aqui, ó, por exemplo, ó. Mostrar para você, ó. Tá vendo, né? Aqui tá, nesse tipo de aparelho aqui, tá sendo usado o vácuo, né? A força do vento que faz quem está usando e a máquina também ser jogado para cima. Mas nessa outra máquina aqui é usado uma outra tecnologia que usa a manipulação do éter. O que é éter, né? Aqui tem o ar que você está respirando, né? Mas em tudo isso aqui tem um éter. É através disso que passam as ondas eletromagnéticas, né? Que tá as ondas de rádio embaixo, tá as ondas que eles usam para os sinais de televisão e tá as outras ondas que ficam mais em cima, né? Também de celular e outras que ficam mais além, ok? Então haveria multiplicação da ciência. Então o aumento da ciência de aparelhos que poderiam ser usados pelo maior número de pessoas. Então esse é um dos sinais. E o outro sinal é o sinal, como eu falei para vocês, do renascimento do povo do Pai, né, que foi extinto no passado, né, os descendentes de Abraão, como eu falei para você, que no dia 27 de novembro de 1947, a ONU votou a favor da criação de novo do Estado de Israel, né, isso aí foi consumado em 14 de maio de 1948, então o povo de Aldinha, os judeus, eles voltaram de novo a ser uma nação, mesmo que ali houve uma formação ali na parte política ali, né? Na parte política ali houve uma grande interferência ali, vamos deixar essa parte para lá porque senão isso aí gasta um pouco, né? Então houve uma interferência ali de outras instituições ali, mas aquele ali foi o povo judeu, né? Um pouco misturado, eles são muito misturados, eles não são aquele povo, os judeus puro não, ok, gente? Vou deixar bem claro para você que ali não são os judeus puros, igual os descendentes, igual do tempo de Abraão, não, ok? Então veio misturado ali, ok? Mas mesmo assim está valendo a profecia bíblica que haveria o ressurgimento. Então nós estamos, meus amados, no final dos tempos, né? Tudo isso cria um ambiente de atmosfera, que também você pode se chamar de sinal, mas não é exatamente um sinal, não é exatamente um sinal da volta do Senhor, não. Né? É o que eu vou falar no próximo vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo para falar para você essa atmosfera aí de intensificação de engano, de intensificação aí de corrupção extrema que nós temos aqui para os nossos tempos, que o apóstolo Paulo chamou de tempos trabalhosos, amém? Então fica atento, você deve abrir os seus olhos, não deixe as escamas do sistema te corromper, nem do sistema religioso, meu amado, nem do sistema religioso, ok? Eu sei que muitas vezes você pode pensar assim, a responsabilidade lá do meu pastor, é com ele, Deus, eu vou fazer a minha parte. Não, você tem que fazer a sua parte completamente, conduzindo a sua família para o Senhor, para o Salvador. Se você vê que tem uma coisa errada, você precisa procurar andar na verdade, não aceitar os erros, não aceitar a mentira de forma nenhuma, ok? Vou terminar essa passagem, né? Poderia ter lido lá, não deveria, né, ter lido no início, poderia ter lido no início, né? Não necessariamente obrigatório, né? Mas vou ler aqui em Lucas capítulo 21, no verso 28, que diz assim, ó: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glórias, glórias ao nome do Pai Celeste, ao Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, ao nosso poderoso Yahweh, ao nosso Senhor dos céus e da terra. Glória a ser dado ao nome dele, amém? Eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, desse conteúdo que eu passei para você aqui, ok? Terminando, né, falando sobre os sinais da vinda do Senhor, mas eu recomendo, se você não assistiu o vídeo anterior falando sobre os sinais da vinda do Messias, eu recomendo que você veja, que eu estou falando mais detalhadamente sobre os outros sinais anteriores, né? Aqui eu falei mais sobre esse sinal, né? O sinal da multiplicação aqui da ciência, e sobre o renascimento de Israel, que também é um sinal. No próximo vídeo eu vou continuar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações. Amém? Que você seja abençoado grandemente no nome do Senhor.